Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos ao Desafiando Concursos. Se você é novo por aqui, saiba que todas as nossas aulas são gratuitas aqui no YouTube. A única coisa que eu faço para poder ajudar o canal, graças a Deus ele está em crescimento, em desenvolvimento, é vender esses materiais que eu utilizo aqui com vocês, esses slides em PDF, por um valor único de R$ 10. E não é R$ 10 cada material, não, eu divido em cadernos, estão todos juntos, valor único de R$ 10. Então, se você quiser, basta colocar nos comentários eu quero material e eu vou e lhe informo tudo certinho, tá bom, pessoal? Bom, vamos continuar aqui de onde paramos? Vamos analisar um pouquinho o artigo 85, tá? Nós temos aqui um estatuto que é grande, isso é muito padrão, tá? Estatuto, leis orgânicas e etc. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um breve, assim, vamos dizer assim, passamos um pouquinho por vários aspectos da legislação, mas isso não significa que você ali numa prévia para sua prova, né, ali uns dias antes, uma semana antes, você não venha olhar e falar, nossa, deixa eu ver o que que o estatuto está me dizendo. É importante que vocês passem, porque aqui é um pouco difícil passar literalmente por tudo por conta do nosso tempo, tá? E também da sua preparação. Mas, pessoal, vamos continuar aqui observando o artigo 85. Deixa eu só arrumar meu microfone, gente, porque ele está caindo aqui. Peraí. Pronto, agora eu acho que ficou bom. Ó, o artigo 85, ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer que além do vencimento e de outras vantagens legalmente previstas, ou seja, estão dispostas na lei, poderão ser deferidas aos funcionários as seguintes. O que que é deferida, gente? Poderá ser ali autorizada. Agora, se indefere, porque não é autorizado, tá? O que que você vai poder, então, aqui? Você vai poder ter as diárias, você pode ter no inciso 2 o auxílio para diferença de caixa, você tem aqui salário família, abono proporcional, abono férias e abono de Natal, adicional por tempo de serviço, gratificações e salário esposo. Porém, pessoal, tanto o salário família e o salário esposa foram revogados em 2011, tá? Só que você também tem aqui uma decisão a respeito do próprio STF. O STF em 2023, ou seja, no ano passado, também, né, no mês de fevereiro, ele derrubou leis de São Paulo e Simão, em São Paulo, São Simão, que garantiam salário esposa a servidor público casado. Então, para você ver, em 2023, você teve essa derrubada, tá? A diferenciação de salários em razão do estado civil, ou seja, ali, né, casado, é expressamente proibida pela Constituição Federal. Ou seja, no caso, né, eram ali diferenciações, eram ali garantias inconstitucionais, tá? Aí aqui tem um pouquinho, tá? Se vocês quiserem ver depois, ó. Em uma decisão unânime do STF, invalidou leis do Estado de São Paulo e do município de São Simão que instituíram o quê? O salário esposa, que era um benefício pago exclusivamente. Então, aqui você tinha uma exclusividade a servidores públicos casados, cujas mulheres não exerçam atividade remunerada. As normas foram editadas antes da proclamação da Constituição de 88.
E na avaliação do colegiado, essa verba não se encaixava nos preceitos atuais, na atual ordem constitucional. Como assim, Rebeca? Porque você tinha, então, pessoal, leis que tratavam deste salário. Cadê aqui? Deixa eu pegar aqui, ó. Salário esposa, antes da atual Constituição de 88. Então, se você tinha essa garantia antes, essa garantia na nossa atual Constituição, ela não é autorizada, ok? E qual foi a base? O artigo 7º, inciso 30 da Constituição, que proíbe expressamente a diferenciação de salário em razão do estado civil dos trabalhadores urbanos e rurais. Essa vedação se aplica igualmente aos servidores públicos. Artigo 39, parágrafo 3º. Ok? Bom, o que foi, né, pauta ali dessas discussões? Primeiro, as vantagens discriminatórias, desequiparação e a devolução de valores, tá? Nessas vantagens, aí você tem aqui, né, mencionando, enfim, o argumento era de que as leis criavam vantagens discriminatórias e um privilégio injustificado e incomparável com o interesse público. Por quê? Porque tudo que você tem dentro da administração, enfim, você tem pautado no interesse público. Ou seja, então o que foi entendido? Que esse privilégio, né, não condizia com o que se busca para a finalidade do interesse público. Esse salário esposa, então, esse salário esposa não era compatível com o que se espera para o interesse público, tá? Ainda você teve aqui o Barroso considerando evidente que o pagamento dessas vantagens não tem nenhum fundamento ou plausibilidade. Então, esse pagamento não tem o quê, gente? Não tem uma base legal no seu sentido finalístico, tá? Ou seja, essa concessão aos servidores em razão tão somente do seu estado civil, então, ou seja, o que você colocava como pauta? O estado civil do servidor, tá? Qual era o nexo de causalidade? Ou seja, qual era o nexo que eu tinha do recebimento pelo servidor e essa vantagem? O estado civil. Você tinha, então, uma desequiparação ilegítima em relação aos demais servidores, seja viúvo, divorciado ou até mesmo a união estável. Então, o que foi entendido nesse caso? Que essas outras pessoas, eventualmente, estariam ali, por exemplo, uma pessoa viúva, estaria ali, por exemplo, em uma desvantagem, ok? Neste recebimento. Então, você, vamos pensar assim, discriminava, entende? Então, por exemplo, um viúvo ou uma pessoa que se divorciou, né? Agora, na devolução de valores, apesar da declaração dessa inconstitucionalidade, ou seja, não é constitucional das normas do plenário, ao definir a aplicação dos efeitos dessa decisão, afastou a devolução dos valores pagos até a aplicação da ata, ou seja, afastou qualquer seja devolução daquilo que tinha sido pago, tá? Bom, parágrafo único, voltando aqui para a legislação. O funcionário que receber dos cofres públicos vantagem indevida, então vamos pensar que o Zezinho recebeu vantagem indevida, ele será punido. Então, ele sofrerá uma punição. Se ele tiver agido de má fé, respondendo em qualquer caso pela reposição da quantia que ele houver recebido, solidariamente, que tiver autorizado pagar, com quem tiver autorizado o pagamento. Ou seja, como assim, Rebeca, solidariamente? Quando nós falamos solidariamente, pessoal, é que é mais de uma pessoa, tá? Ou mais de um órgão, quando você está falando ali de algo mais específico, enfim. Então, vamos imaginar
que o Zezinho, ele recebeu dos cofres públicos uma vantagem indevida, se ele tiver agido de má fé. Nesse caso, tanto o Zezinho quanto aquele que autorizou esse pagamento, então vamos imaginar que o Mévio autorizou esse pagamento. Tanto o Zezinho quanto o Mévio precisarão ali repor essa quantia que houver recebido, tá? Ok? Bom, artigo 86. Só será admitida procuração para recebimento de quaisquer importâncias dos cofres municipais, decorrente no exercício, ou seja, precisa estar em exercício do cargo ou função, quando outorgada por funcionário que esteja ali ausente do município ou ele esteja impossibilitado de se locomover. No 87, é proibido ceder ou gravar qualquer vencimento ou qualquer vantagem decorrente do cargo ou função, ok? Coloquei aqui uma reticências, coloquei uma reticências, aqui depois do artigo 87, tá? Proibido ceder ou gravar, para nós irmos, cadê aqui? Pera. Nós irmos para a acumulação. Vamos lá para o artigo 150. Nossa, professora, que pulo! Mas é como eu falei para vocês, vamos ir passando por alguns pontos. Ainda tem muito mapa mental para vermos ainda, tem muito assunto pela frente, tá? Bom, o artigo 150 ele vai dizer o seguinte, que é vedada, ou seja, é proibida a acumulação remunerada, exceto, ou seja, o que a lei te traz? Qual que é a regra? A regra é que é vedado o acúmulo. Opa, não, que letrinha feia que eu fiz, gente, peraí. A regra é proibido o acúmulo. Agora, você tem o exceto, ou seja, você tem aquilo que a lei libera, ou seja, exceto esses casos aqui. Quais são os casos que você pode ter os casos de acúmulo? Vai tratar aqui o artigo 150. Então, olha as exceções aqui, ó. A de juiz e um cargo de professor. Tem. Muitos aí exercem. O inciso 2. De 2 cargos de professor não primário. 3, a de um cargo de professor com outro técnico e científico e a de 2 cargos privativos de médico. Ou seja, a regra é vedada a acumulação, exceto esses casos, tá? Em qualquer dos casos, aqui no parágrafo 1º, se eu estiver falando do acúmulo, ele somente será permitido quando tiver ali correlação de matérias e eu tiver a compatibilidade de horários. Não tem como, né, o magistrado ali, o juiz, naquele momento ali, exercendo o seu cargo e sendo professor ao mesmo tempo. Não tem como. Tem como o médico estar nos 2 hospitais ao mesmo tempo. Então, você precisa ter essa compatibilidade. Parágrafo 2º. A restrição do item 2 do artigo não se aplica nos casos de estabelecimento de ensino localizado na zona rural. Que são, professor? Aqui, ó. A de 2 cargos de professor não sendo primário. Mas essa proibição, como diz aqui, ela não vai se aplicar em quais casos? Os casos que eu estiver falando de um ensino na zona rural ou em um local de difícil acesso, ou quando se tratar de cargos de professor com especialização a critério da administração, respeitando o limite previsto na Constituição. Ou seja, a regra lá é o quê? Que você tem ali a de 2 cargos de professor, porém esses 2 cargos não podem ser primários.
Mas agora, parágrafo 2º, ele te traz esse exceto. Exceto se eu estiver falando de quê? Na zona rural. Se eu estiver falando de um local de difícil acesso, tá? Ou se eu estiver falando de um professor que tenha uma especialização, ok? Parágrafo 3º. A proibição de acumular, ela se estende ao cargo e funções ou empregos em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. Quem são, o que são essas autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista? Elas integram o quê? A administração pública indireta, ok? Ela compõe, então, a administração pública indireta. Ok? Então, essa proibição de acúmulo, ela se estende também nas autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Bom, agora, da responsabilidade. E aqui já começa um ponto muito interessante. Nós vamos tratar aqui da responsabilidade e vamos continuar aqui depois das penalidades. Então, vamos lá. Responsabilidades. Artigo 232. O artigo 232 vai dizer que o funcionário, então o Zezinho, ele é responsável por todos os prejuízos que causar a Fazenda Municipal, em virtude, seja de uma ação, tá? Ou seja, o ato de agir, uma omissão, ou seja, o omitir, seja de caráter doloso ou culposo, tá? Teve ou não a intenção. 233. Nos casos que você tiver ali uma indenização na Fazenda Municipal, o funcionário será obrigado a repor de uma só vez a importância desse prejuízo. Então, ele vai repor de uma só vez esse prejuízo, tá? Em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimentos ou entradas nos prazos legais. O artigo 234 fala o seguinte: agora, fora os casos previstos aqui no 233, que decorreu, quando que você vai ter esse pagamento obrigatório? De uma só vez. Se estiver falando de um alcance ou desfalque, remissão ou omissão. No recolhimento nos prazos legais. Agora, os casos em que o artigo 233 não se aplica, fora desses casos, essa indenização será descontada do vencimento, não excedendo ao desconto a quinta parte do total que o funcionário tiver de receber feitos descontos legais. Ou seja, aqui você já tem, vamos pensar assim, né, um limite. Aqui não, aqui é de uma vez, uma só vez. Aqui não pode exceder, tá, esse desconto. Não poderá, não excedendo o desconto a quinta parte do total. Então, o desconto não pode exceder a quinta parte daquilo que o funcionário tiver de receber, tá? 235. Tratando-se de um dano causado a terceiro, agora se eu estiver falando de um dano que foi causado a outrem, a uma outra pessoa. Esse desconto se fará depois de transitada em julgado a decisão que houver condenado o município a indenizar terceiro. Como assim? Se eu estiver falando de uma indenização contra terceiro, quem que vai, no caso, que indenizar? Município. Beleza? Por quê? Você vai ter esse desconto feito depois que tiver sido transitado em julgado lá na justiça, tá? Então, a decisão que condena o município a indenizar já transitou em julgado. Então, quando que esse desconto será feito do servidor? Quando esse trânsito em julgado que condena o município à indenização tiver
passar. Então, transitou em julgado a decisão. Aí, o desconto será feito. 236. Opa. A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal. Como assim? Vamos imaginar que o Zezinho, ele foi responsabilizado ali a pagar uma indenização, tá? Um terceiro, ok? Agora vamos imaginar, além da indenização, a ação do Zezinho incorre em um processo administrativo disciplinar e também a ação dele incorre em crime. Então, percebe, o Zezinho, ele foi ali responsabilizado civilmente, porque ele vai ter que pagar uma indenização, administrativamente, porque ele vai responder a um processo administrativo, e no âmbito penal, porque ele cometeu um crime. Então, porque a ação dele, exemplo, lá no artigo, a partir do artigo 312 do Código Penal, você tem os crimes, começando com peculato, tá? Só que o Zezinho não pode virar e falar que ele não aceita responder processo administrativo e um processo criminal, porque ele já indenizou o terceiro. Ou o Zezinho não pode virar e falar que ele não aceita responder um processo administrativo disciplinar, porque ele já respondeu penalmente. A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da civil ou criminal e vice-versa, tá? Não exime. Então, ele não pode falar que ele não vai cumprir, porque ele já cumpriu um PAD. Não. Mas agora, quando você tem uma única exceção, pensa o seguinte: o Zezinho, ele então foi responsabilizado administrativamente, civilmente, penalmente falando. Só que lá na esfera criminal, lá na esfera, meu microfone, achei que estava caindo. Lá na esfera criminal, olha aqui, ó, 236. Lá na esfera criminal, o Zezinho foi absolvido porque foi negado a existência do fato ou a sua autoria. Então, o Zezinho foi absolvido, por exemplo, porque foi negado ali a sua autoria. Beleza, foi comprovado ali que não foi ele, tá? Aí eu te pergunto, Zezinho vai responder civilmente, ali, indenizando, e administrativamente pelo PAD? Não. Por quê? Porque a responsabilidade civil ou administrativa do funcionário será afastada nos casos que eu tiver uma absolução criminal que negue a existência do fato ou negue a autoria. Então, nesse caso, o Zezinho não vai responder. Então, ele não vai ser responsabilizado, nem civil, nem administrativamente, tá? Agora, quais são as penas disciplinares que decorrem da responsabilidade administrativa? O artigo 237 vai te dizer: inciso 1, primeira penalidade, repreensão. 2, suspensão. 3, multa. 4, destituição de função. 5, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 6, demissão. E 7, demissão a bem do serviço público. Parágrafo único. Na aplicação das penas disciplinares, considerar-se-ão a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela resultarem para o serviço público. Então, quando você estiver falando em uma penalidade disciplinar, aqui não é crime. Nesse caso aqui, é uma penalidade que decorre ali de processo disciplinar. Nesses casos, o que você vai ter levado em conta? A natureza do ato, né, do agir, e a gravidade da infração, e também os danos que foram causados.
para o serviço. 238. A pena de repreensão será aplicada por quê, gente? Por escrito. Cuidado quem vê o examinador. Será aplicada oralmente. Não, não é oralmente, é por escrito. Nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento de deveres. Por quê? Porque o cargo público ele acarreta consigo deveres e obrigações, né? Deveres, as suas responsabilidades. Então, se caso o Zezinho faltou com indisciplina ou não cumpriu seus deveres, ele vai ter uma pena de repreensão. Já o artigo 239, ele trata da pena de suspensão e fala que essa pena de suspensão ela não vai exceder a quantos dias? A 90 dias. E ela será aplicada se eu estiver falando de uma falta grave ou de uma reincidência, ou seja, o Zezinho voltou a praticar a mesma infração disciplinar, tá? Então, quando que você tem a pena de suspensão? Quando você estiver falando de uma falta grave ou de uma reincidência em falta já punida com a pena de repreensão. Ou seja, uma reincidência em uma falta que já foi punida com a de repreensão. Então, o Zezinho já tinha sido, tá? Ele já tinha sido punido com uma repressão, só que aí ele praticou, né? Voltou a praticar uma reincidência, aí você tem uma suspensão. 240. Enquanto estiver suspenso, ou seja, enquanto o Zezinho aqui no prazo de 90 dias ele estiver suspenso, o funcionário, então o Zezinho, ele vai perder todos os seus direitos e vantagens decorrentes do exercício do cargo, enquanto o Zezinho, nesses 90 dias, estiver suspenso. Ok? Porque ela não vai exceder 90 dias. 241. Quando houver conveniência para o serviço, ou seja, quando for conveniente para o serviço, a pena de suspensão ela pode ser convertida em quê? Em multa. Então, você pode escolher a pena de suspensão sendo convertida para uma pena de multa, que seja correspondente à metade dos vencimentos, obrigando-se, nesse caso, o funcionário em quê? Em permanecer em exercício com direito apenas à outra metade. Por quê? Porque vamos imaginar que o Zezinho, a pena de suspensão dele foi convertida para multa. Então, como que vai ficar esse pagamento dessa multa? Então, o que que você tem aqui? A metade dos vencimentos para pagamento dessas multas. E ele fica, então, permanecendo em exercício, recebendo, então, apenas outra metade. Ok? E aqui ele permanece em exercício. Fechou? Ok. Artigo 242. A pena de destituição de função, ela será aplicada nos casos de falta de estação no cumprimento do dever, ok? Bom, ou seja, né, não agiu ali nos moldes, os conformes. 234. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade se ficar provado que o inativo ou disponível. Como assim, Rebeca? A aposentadoria inativo e a disponibilidade, o disponível. Como assim? Às vezes o servidor que está em disponibilidade, tá? Para ser ali aproveitado eventualmente. Inciso 1. Quando que eu vou ter os casos de cassação, né? Cassada a aposentadoria ou a disponibilidade? Inciso 1. Se praticou no exercício do seu cargo ou função falta para a qual neste estatuto seja combinada pena de demissão ou demissão, havendo serviço público. Tá? 2. Se ele aceitou regularmente cargo ou função pública, se provado o quê, gente? Má fé.
3. Se ele aceitou uma representação de Estado estrangeiro sem prévia o quê, gente? Autorização legal, tá? 4. Opa, rabisquei a tela. Praticou crime contra a administração pública lá no Código Penal. Código aqui que eu mexi minha telinha sem querer, gente. Pronto. 5. Se ele perdeu a nacionalidade, ok? Pessoal, eu vou parar esta aula aqui e vou começar na próxima aula no artigo 251, tá? Porque a aula provavelmente ali ia ficar bem grande. Vamos parar aqui, ó, no 251, beleza? Aí a gente finaliza essa aula e já finaliza tudo com questões. Fechou? Pessoal, fiquem com Deus. Foi um prazer tê-los aqui, tá bom? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.